Olá, eu sou Edenilton Salvador e este é o AB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Este programa foi idealizado para prestigiar você, colega advogado, advogada e operadores do direito, e levar a todos os nossos telespectadores entrevistas com os mais destacados advogados. Com o objetivo de redução de doenças e acidentes de trabalho, no dia 27 de abril de 2012, o governo lançou o novo Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, cujas iniciativas serão conduzidas pelos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Previdência Social e da Saúde. O pacote de ações foi dividido em tarefas de curto, médio, longo prazo e de caráter permanente, com objetivos de harmonização da legislação trabalhista, sanitária e previdenciária relacionadas à saúde e segurança do trabalho, à integração das ações governamentais para o setor, a adoção de medidas especiais para atividades de alto risco de doença e acidentes e a criação de uma agenda integrada de estudos e saúde e segurança do trabalho. E para falar sobre acidente de trabalho e suas competências jurídicas, convidamos hoje o Dr. Renato Ferraz Tésio. O Dr. Renato Ferraz Tésio é advogado trabalhista, especialista em Direito e Processo do Trabalho e Ergonomia pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, e Universidade Federal de Minas Gerais. Como vai, doutor? É um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Olá, doutor Salvador. O prazer é meu. Gostaria de agradecer ao convite e parabenizar a produção deste excelente programa que visa informar toda a coletividade, todos os telespectadores, operadores ou não do direito, com temas de alta relevância no mundo jurídico e que trazem à tona informações de suma importância a todos os telespectadores. O que é considerado acidente de trabalho? Um acidente de trabalho, de uma maneira bem sucinta também, é todo aquele evento que ocorre com o trabalhador dentro da relação de trabalho que possa lhe causar um transtorno físico ao seu corpo e psíquico. Então, todo evento que ocorrer que possa causar um transtorno físico e psíquico é caracterizado como um acidente de trabalho. Muito bem. E quais os tipos de acidente de trabalho? Bom, os acidentes de trabalho, primeiramente, existe o acidente típico. O que é o acidente típico? O acidente típico é o próprio nome diz, é o lato sensu. Ou seja, é aquele acidente, por exemplo, na qual um metalúrgico perdeu a ponta do dedo. É um acidente típico. Um acidente daquele em que o operário caiu de um andaime. É um acidente típico. Então, o acidente típico é aquele que você pode caracterizar instantaneamente. Temos também outras espécies de acidente do trabalho, que seria o ditos por equiparação. Então posso dizer que é a doença ocupacional, os acidentes in itinere e a concausalidade. As doenças ocupacionais, elas se dividem em dois. A doença profissional é aquela que decorre da própria atividade. Então, posso citar um exemplo de trabalhadores em Minas. Existem as doenças do pulmão. Então, é uma doença profissional. Um trabalhador que manipula sílica. Ele vai pegar a doença silicose. Então, essas são as doenças profissionais. Existem as doenças do trabalho, muito em alta e um dos maiores motivos de afastamento junto ao INSS, doutor Salvador, que é, por exemplo, as LER-DORT, lesões por esforços repetitivos, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Então, por exemplo, um bancário, caixa, que digita milhares de documentos ao dia, pega uma tendinite nas mãos. Essa é uma doença do trabalho, LER-DORT.
A doença ocupacional, ela é tida, segundo a doutrina, como uma doença, um acidente do trabalho por equiparação. Além dessas duas espécies, nós temos também o acidente de trabalho in itinere, que é aquele acontecimento, aquele evento que traz um transtorno físico ao trabalhador durante seus deslocamentos. Então, por exemplo, nas suas idas e vindas ao trabalho, durante as suas pausas para a refeição. Então, para figurar, para exemplificar, por exemplo, um trabalhador que está indo ao trabalho e de repente cai do ônibus e fratura uma perna. Esse é um acidente in itinere. E também temos uma espécie que é a concausalidade, ou seja, o trabalho de alguma maneira influenciou para a ocorrência daquele acidente ou daquela doença. Tecnicamente, quando será considerado o acidente de trabalho? Tecnicamente, doutor Salvador, ocorrendo o acidente de trabalho, o trabalhador deve ser encaminhado ao INSS. Uma vez encaminhado ao INSS, é agendada uma perícia e esse trabalhador é submetido à perícia médica. Então o perito vai avaliar se aquele trabalhador possui uma incapacidade laborativa. Uma vez possuindo a incapacidade laborativa, ele vai fazer jus à percepção do benefício, que é denominado auxílio-doença acidentário, sobre a espécie B91. Então esse benefício ele é um benefício temporário enquanto perdurar a sua incapacidade. Então, após o 15º dia da ocorrência do acidente, ele será encaminhado ao INSS e aí sim será determinado o período de afastamento. E quem determina é o perito da autarquia. Uma outra espécie de benefício, após o auxílio doença por acidente de trabalho, seria o auxílio acidente. O auxílio acidente, doutor Salvador, ele vem justamente para suprir, indenizar a sequela que porventura fique nesse trabalhador decorrente do acidente. Só que esse benefício ele é posterior ao auxílio-doença. Então, uma vez recebendo auxílio-doença, tendo alta, e sobrou uma sequela para o trabalhador fruto do acidente, faz jus ao auxílio-acidente. O auxílio-acidente é uma indenização de 50% do valor de benefício, de contribuição. Isso é um cálculo que o próprio INSS faz. Muito bem, mas seria também importante destacar que não fazem jus aos benefícios previdenciários decorrentes ao acidente de trabalho os empregados domésticos e os segurados individuais ou facultativos, tendo em vista que ficam adstritos aos segurados empregados, né? Empregados avulsos e segurados especiais, não é isso? Sim. A Lei 8.213 de 91, ela beneficia apenas os trabalhadores que têm o seu contrato de trabalho regido pela CLT. Ou seja, estão à margem desse benefício acidentário, por exemplo, os domésticos. Então, todos os trabalhadores que trabalham no âmbito doméstico, e quando nós falamos doméstico, não é só a empregada propriamente, a empregada doméstica. Nós temos o jardineiro, o motorista, aquele cuidador de idosos, enfim, todos aqueles empregados que trabalham no âmbito doméstico não estão protegidos pela lei acidentária. O que é uma grande injustiça e o que demanda aí grandes estudos Brasil afora sobre a polêmica de excluir a doméstica dessa lei acidentária. Muito bem, doutor. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria,
Luiz Belafre. Marcato Cursos Jurídicos. E Uomini. Estamos de volta com o OAB na TV, hoje conversando com o Dr. Renato Ferraz Tésio, advogado trabalhista, especialista em Direito e Processo do Trabalho e Ergonomia pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba e Universidade Federal de Minas Gerais. Estamos falando sobre acidente de trabalho e suas competências jurídicas. Dr. Renato, qual a obrigação da empresa empregadora perante a ocorrência de um acidente de trabalho? Havendo um acidente, caracterizado o acidente de trabalho, e aqui entra uma questão bastante problemática, Dr. Salvador. A empresa, uma vez constatado o acidente, tem que emitir a CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho. Para que serve a CAT? Justamente para que conste nas estatísticas do INSS os acidentes de trabalho e para que informe o INSS sobre a ocorrência. Então, a empresa deve abrir a CAT e enviar esse trabalhador após o 15º dia de afastamento ao INSS. Caso a empresa não cumpra com a obrigação legal na abertura da CAT, o próprio segurado pode fazer a abertura, o médico que lhe atendeu pode expedir a CAT, o sindicato competente, organização de classe, também pode expedir a CAT. A CAT é essencial na ocorrência de acidente de trabalho. E outra questão também, que envolve a abertura da CAT, é no tocante a acidente típico. Realmente as empresas têm aberto mesmo, não tem por onde escapar, porque até o próprio posto de assistência à saúde abre. Agora, quando é doença ocupacional, que é aquele começo insidioso, aquele comecinho que ninguém sabe de onde vem aquela dor, aquela região, aí realmente dificilmente a empresa vai expedir a CAT. Então, aí caberia mesmo ao médico assistente que está atendendo aquele empregado expedir a CAT. Mas a obrigação principal é na abertura. Abrir o documento CAT. Muito bem. E como estão as estatísticas no tocante a acidentes de trabalho aqui no Brasil? Essa questão também não temos nada a comemorar, Dr. Salvador. Eu peguei umas estatísticas recentes e quando se fala em estatística no Brasil, no tocante a acidente de trabalho, é muito complicado. Isso porque, como eu disse anteriormente, nós estamos falando de estatística apenas daqueles trabalhadores regidos pela Lei 8.213 de 91 que possuem a carteira de trabalho. Aqueles outros trabalhadores, domésticos, servidor público, autônomos, o próprio empresário, não estão nessa estatística. No Brasil, por dia, 50 pessoas são retiradas do mercado de trabalho. Dessas 50, 40 por invalidez total e permanente. 10 por morte. E aqui vem mais um dado que eu achei muito interessante, que salta aos olhos de qualquer pessoa, é que quando um Boeing sofre um acidente e cai, que não é comum, a imprensa, todo o meio jornalístico, a própria população, aquilo causa uma comoção muito grande. E hoje nós temos um Boeing por mês de trabalhadores caindo no Brasil. Por quê? Porque só em 2011
2.796 trabalhadores faleceram por acidente de trabalho em 2011. Então, realmente, as estatísticas são bastante preocupantes. Em 2010, para se ter uma ideia, o INSS gastou 17 bilhões de reais no pagamento das coberturas de benefícios acidentários. Em São Paulo, para nós termos uma ideia, no estado de São Paulo, ele conta com 34,53% das ocorrências de acidente de trabalho ocorrem somente no estado de São Paulo. E a construção civil, infelizmente, é a primeira atividade no ranking na questão de incapacidade permanente e a segunda em mortes. Então isso é um dado que chama bastante atenção justamente pela subnotificação que existe. Porque, como eu disse, nós estamos falando apenas de trabalhadores que têm carteira assinada e são regidas pela CLT. Os demais servidores públicos que ocorrem muitos acidentes também e doenças ocupacionais não estão nessas estatísticas. As domésticas também, que tem um grande índice de acidente, não constam nessa estatística. Então, veja que os prejuízos é de grande monta, tanto para o empresário que vai ter que repor aquele funcionário, muitas vezes qualificado. Eu tenho um cliente, por exemplo, de uma ação que nós entramos, que ele era gerente de banco. E esse gerente está afastado, já faz mais de 2 anos de afastamento por acidente de trabalho. Então é de se imaginar o prejuízo que o empresário vai ter que ter para repor aquele empregado, qualificar um novo empregado. Prejuízo para o empregado também que fica fora do mercado de trabalho. Prejuízo para a família desse empregado que tem também muitas vezes que ajudar na sua recuperação, seja física, seja psíquica. Então nós temos também a questão de toda a sociedade ter que custear aquele prejuízo causado por um acidente. Eu gostaria que o senhor falasse aos nossos telespectadores, né, sobre as consequências do empregador em casos de acidentes do trabalho e como se dá o dano moral decorrente do acidente de trabalho. Uma vez ocorrido o acidente, e aqui deixar claro, Salvador, fazendo apenas uma vírgula, que nem tudo também é caracterizado como acidente de trabalho. Como eu disse, as doenças, por exemplo, degenerativas, não são caracterizadas como acidente de trabalho. Elas têm que ser uma daquelas características típicas, doença ocupacional, até uma concausalidade, né? Mas, havendo a ocorrência do acidente, a necessidade do seguinte. Primeiro, o dano. Então, se houve o dano decorrente do acidente, houve o nexo de causalidade, ou seja, aquele acidente está diretamente ligado com a atividade que o empregado exercia. E a culpa, e aqui caberia um programa só para discutir a questão da culpa. Mas então, havendo esses 3 aspectos, nexo de causalidade, culpa e o dano decorrente do acidente de trabalho, o empregado pode ingressar com uma ação, uma reclamação trabalhista, junto à Justiça do Trabalho, pleiteando uma indenização. E essa indenização, ela pode vir no aspecto material, ou seja, indenização por danos materiais, que é justamente para suprir aquela sequela que o trabalhador ficou por causa desse acidente. Então, se ele, decorrente do acidente, ficou com uma sequela que incapacite para desempenhar o trabalho, a função habitual que sempre trabalhou naquela determinada empresa, ele pode demandar pedindo uma pensão por danos materiais. Uma outra questão seria a indenização por danos morais. Os danos morais não é querer mensurar a dor que o trabalhador teve por causa daquele acidente, mas é justamente trazer um conforto financeiro. Por quê? Houve um constrangimento, houve a própria dor, houve um sentimento de impotência laborativa. Então tudo isso vai suprir essa dor subjetiva que o trabalhador teve que suportar por causa do acidente, é
através da indenização por danos morais. E não existe um valor pré-fixado, aí vai depender da análise do caso concreto, das provas juntadas no processo e o juiz que vai arbitrar o valor de uma indenização por danos morais. Não existe uma tabela, cada juiz julga de acordo com o seu convencimento e são valores aí expressivos, consideráveis e que pode trazer um prejuízo muito grande para a empresa. Além dos danos materiais e os danos morais, nós temos também a questão dos danos estéticos. E a questão dos danos estéticos é se o acidente de trabalho trouxe alguma deformidade, uma lesão a esse empregado, ele pode também estar pedindo, além dos danos materiais, dos danos morais, os danos estéticos. E hoje, a Justiça do Trabalho tem arbitrado valores independentes. Um a título de danos morais e uma indenização a título de danos estéticos. Então, se for calcular o valor de uma indenização compondo esses 3 itens, realmente é muito grande o prejuízo que a empresa pode ter. Só a título de curiosidade, eu tive um processo recente julgado no tribunal em Campinas e que hoje, juntando esses 3 itens, está passando de R$1 milhão. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: mais vale pagar uma indenização ou o empresário se conscientizar e prevenir o acidente de trabalho? Então a prevenção, creio eu, é a regra de ouro nesses casos. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu ainda tenho mais uma pergunta para o senhor. E quanto ao funcionário de digitação que contraiu LERDOT, né, que é lesão por esforço repetitivo, a empresa poderá ser obrigada a pagar indenização? Sem dúvida. E aqui eu faço um apanhado rapidamente. Considerando que a LERDOT é uma doença do trabalho, considerando que aquele trabalhador está trabalhando em digitação, considerando que a empresa deveria estar seguindo normas basilares de prevenção. Por exemplo, aqui eu cito a NR, que é a norma reguladora número 17, que traz questões ligadas à ergonomia. E isso está ligado diretamente ao digitador. Então, considerando que houve a doença, que é equiparada ao acidente de trabalho, considerando que houve o dano, não sei no caso dessa pergunta específica, mas supondo que haja o dano, uma incapacidade parcial e permanente, por exemplo. Supondo que há um nexo de causalidade, ou seja, aquele trabalhador adquiriu aquela lesão fruto da quantidade de digitação. E considerando que a empresa não cumpriu a norma reguladora 17 no tocante à ergonomia, não propiciou um ambiente de trabalho seguro, que é uma garantia, inclusive, constitucional. Então, nos termos do artigo 186 do Código Civil e 950 também, considerando o dano, a culpa e o nexo causal, esse trabalhador pode demandar pleiteando uma indenização por danos morais, porque ele vai ter que suportar aquela dor, aquele sentimento de impotência, aquela falta de ascensão profissional por resto da sua vida. Pode demandar uma ação de indenização por danos morais, pode demandar uma indenização por danos materiais, pelas sequelas que ele terá que suportar, e pode também, dependendo do caso, demandar uma ação por danos estéticos. Muitas vezes, essas questões de LERDOT traz até uma contração de dedos, de punhos, e isso traz uma deformidade que acarreta, sim, uma indenização por danos estéticos. Então, caberá esse trabalhador, se preenchidos esses requisitos, logicamente, se comprovar a culpa da empresa, e aí vai toda uma matéria um pouco complexa, mas se ficar comprovada a culpa, o dano e o nexo causal, faz jus, sim, esse empregado a pleitear junto à Justiça do Trabalho a indenização competente. Muito bem, doutor Renato. Eu quero agradecer a sua presença aqui no OAB na TV e espero que o senhor volte outras vezes.
Doutor Salvador, o agradecimento é todo meu. Espero poder ter ajudado e ter trazido alguma informação aos telespectadores. E lembrando que a matéria ela é extremamente complexa e ela demandaria não só um programa, doutor Salvador, mas semanas de programa para poder discorrer sobre todo o assunto. Mas fica aqui um recado de que, pela experiência nesse tempo de advocacia que eu tenho, militando nessa área de acidente, a prevenção é fundamental. Então, mais vale uma boa prevenção do que ter que suportar um processo judicial, uma reclamação trabalhista por anos e, no final, ser sucumbente num valor que pode prejudicar até a produção, a produtividade da empresa. Muito bem, doutor. E chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer você, nosso telespectador, e dizer que você também pode participar do nosso programa enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos, e Uomini.